vou ter que me dividir em dois para falar sobre essa série. Por quê? Porque como fã, eu questionei bastante coisas, sabe? As referências, como foi escrito, como foi desenvolvido certas coisas, as conveniências de roteiro. Agora, com uma pessoa que eu não esperava nada, só queria só assistir por assistir, teve bastante coisa que chamou minha atenção, teve bastante coisa que eu gostei e gostei muito. E a série que eu quero falar hoje é justamente sobre The Acolyte, nova série do universo de Star Wars que está trazendo muitas dúvidas em relação aos fãs e a galera que está começando a entender um pouco do universo de Star Wars. Então, se tá aí, se acomoda e seja bem-vindo a mais um vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar o que achou de The Acolyte, o que gostou, o que não gostou, tá? Então, vamos nessa. E aqui já tira uma dúvida dos muitos telespectadores, principalmente aquela galera que quer adentrar no universo de Star Wars, é que tem que assistir tudo para assistir The Acolyte? E já responde aqui, não precisa. Até porque The Acolyte se passa 100 anos antes da Nova República. E aqui os Jedi são a fonte de poder maior da galáxia. Mas também a gente vai começar a entender como o lado sombrio começou a ganhar força e dominar, como também a própria queda dos Jedi. Já no caso sobre a própria história, aqui a gente vai acompanhar um assassinato de um Jedi que após a morte dela, a gente vai entender um pouquinho do que fez a ter essa motivação. Quem realmente matou um Jedi, até porque o Jedi é a maior fonte de poder. Então para alguém matar um Jedi, tem que ser no mínimo no mesmo nível. Então a gente vai acompanhar um pouquinho aqui essa trama, como também a gente vai acompanhar a protagonista chamada Osha. Vale ressaltar que a Osha, ela era uma futura Jedi, mas acabou desistindo devido a algum acontecimento ali no seu passado. Então a gente vai ver uma personagem que está ali no reparo de naves, consertando naves, e vai ter um pouco de ligação com esse próprio assassinato. A série é criada pela diretora Leslie Headland, e a gente vai acompanhar um pouquinho do primeiro trabalho dela com esse universo de Star Wars, uma diretora um pouco até recente do mercado do cinema e das séries, mas aqui ela faz um trabalho que consegue tanto cativar, mas também muito a desmotivar os próprios fãs de Star Wars. E eu poderia dizer aqui que como fã, o que eu não gostei muito é muito a questão dos furos de roteiro, as conveniências que tem ali na própria série, os fanservices desnecessários. Então acho que isso acabou empacando minha experiência ali com a própria série. Agora, na parte boa, eu poderia dizer que tudo que é mostrado em questão de cenas de luta, que são impecáveis, vale ressaltar aqui pra mim, é uma das melhores cenas de luta que tá aqui nessa série, tá? Como também toda a parte de ação ali presente. Ela tem ideias boas, só que eu acho que falta uma execução melhor, sabe? Ela consegue preparar o terreno muito bem, trazer bons personagens, só que não passa muito além disso. Entende? Então eu consigo ver que como ponto positivo de The Acolyte são os próprios personagens aqui que tem uma vibe, até mesmo uma premissa interessante, como também as próprias cenas de ação, o universo ali que está mostrando um lado dos Jedi, mas o que quebra é justamente a questão da execução, a conveniência, o fanservice desnecessário, entre outras coisas que eu vou adentrar na parte com spoilers. Tirando já o elefante da sala, muita gente não gostou da personagem principal, que é feito pela Mandy Stenberg. Aqui ela faz a Osha, eu acho que a Osha conseguiu trazer um paralelo interessante no universo de Star Wars, meio que fugiu da mesmice que a gente já está acostumado de ser o Anakin o protagonista, os Skywalkers os protagonistas, e aqui a gente vê uma premissa diferente, uma premissa que talvez seja interessante, mas deturpa um pouco ali quando a gente vai adentrando no passado da personagem. Mas a Mandy Stenberg consegue trazer uma boa dualidade, se é que você me entende. Aqui na própria série, ela consegue intercalar muito bem no que a personagem está sendo motivada, ela consegue também mostrar que a personagem é uma personagem cinza, aí não consegue de fato entender o que a Osha quer, né? Quando eu digo que a gente não consegue entender, é uma parte boa, porque a gente fica na dúvida das motivações da personagem, seja no começo, seja no meio, porém no fim eu acho que a personagem pesa um pouco a mão ali, mas ainda assim consegue sair de uma forma até interessante. Sobre os Jedi, acho muito interessante todo o núcleo ali, apesar de ter uma boa premissa do que vai ser mostrado, né? Como os Jedi têm essa vibe perfeita, eles não podem errar de jeito nenhum, eles não podem falhar, e isso tá muito vinculado à própria Ordem Jedi, né? Então acho interessante como os Jedi, eles acabam reprimindo muito suas emoções. É muito interessante que o contexto da força aqui visto pelos Jedi é algo muito ditador, sabe? Eles determinam ali que só eles podem comandar, só eles podem fazer daquele jeito, e eles acabam reprimindo outras emoções que eles sentem. É como se eles não pudessem mostrar o verdadeiro eu deles. E isso é um pouco interessante, que a gente vê que os Jedi, mesmo ele tendo um ideal até bom, altruísta,
no final de tudo eles são grandes egoístas. Então, isso é interessante em mostrar um pouco aqui desse lado dos Jedi, apesar de forma muito sutil, por isso que eu digo que a diretora consegue trazer uma premissa interessante sobre os Jedi, mas acaba falhando em um momento de execução ali presente na série. Mas ainda assim, eu gosto como os Jedi, eles foram já um pouco estabelecidos aqui, os personagens que foram mostrados aqui têm boas convicções, têm bons pensamentos ali na própria história, que agregam muito, não só na própria protagonista, como também nos próprios antagonistas ou vilões. Sobre efeitos especiais aqui, eu diria que ele tá no nível das séries de Star Wars. Claro, em alguns momentos ali na República você vê que o negócio ali é um CGI até um pouco falho, mal feito, mas muitas cenas são feitas em locações, muitas cenas de luta, então é até que interessante, sabe? Então não é algo que você vai ficar, meu Deus, isso aqui tá muito mal feito, isso aqui tá ridículo. Pode assistir tranquilo, que pelo menos na parte visual, na parte de lutas, tá tudo muito bem feito. E apesar de ser uma série que, tipo, como eu falei pra vocês, eu como fã consegui até mesmo não gostar tanto quando eu lembro um pouco das coisas do universo de Star Wars, aqui ela conseguiu me surpreender na parte que poderia ir por um outro caminho, sabe? Então eu vejo que The Acolyte, eles conseguem inovar, eles conseguem trazer algo do novo, que talvez até tenha uma segunda temporada. Vale ressaltar que a temporada, a primeira no caso, seria cancelado, mas de acordo com o sucesso, que foi uma das séries mais assistidas do universo de Star Wars, no caso de questão de filmes e séries, acabou talvez sendo renovada para uma segunda temporada. Então eu fico curioso com a premissa, eu fico até curioso em entender um pouco do trabalho da diretora, visto que ela disse que o final, né, a série seria muito amarrada para uma temporada só, mas aqui, pelo que eu vi, deixou muita ponta solta. Então eu não sei se foi um futuro, como posso dizer, planejamento da diretora ali, que ela só jogou um verde dizendo que estava fechado, mas não estava, ou de fato houve uma desorganização. Então eu fico curioso, eu quero dar mais uma chance a The Acolyte, porque tem ideias boas, apesar de falhar em grande parte, mas no pouco ela consegue surpreender. E minha nota para essa série, eu já diria aqui que é uma nota 6.8 ali, quase um 7, porque do mesmo jeito que ela conseguiu me agradar, ela conseguiu também me desapontar em muito. E agora eu vou começar com a parte com spoilers. Então, se você não assistiu ou pensa em ver com parte com spoilers, fiquem avisados. Já adentrando aqui, já começaria tirando o elefante também da sala, falando sobre a irmã da Osha. A Osha é uma personagem que, após um incêndio em sua vila, na verdade no planeta que ela morava, ela se sentiu muito reprimida, achando que foi sua irmã que fez aquele incêndio. Então ela sente essa culpa, como também ela sente responsável pela morte dos Jedi, visto que quem tá matando os Jedi é a sua própria irmã. Então ela, junto com o seu antigo mestre, né, que é o Sol, e já queria falar aqui que o Sol é uma das grandes surpresas. O ator Lee Jung-jae, o cara que fez Round 6, né, o famoso sucesso da Netflix, ele consegue entregar um ótimo personagem aqui. Ele consegue trazer, assim como a Osha, um personagem cinza, um personagem que tem boas ideais, mas ainda assim ele é um personagem falho, ele traz um pouco diferente de todos aqueles mestres que a gente já viu de Star Wars, diferente do Obi-Wan. Então a gente consegue até mesmo surpreender de como o Sol é ali naquela série. Eu gostei muito do trabalho do ator, gostei muito das cenas do próprio personagem, eu consegui me empolgar muito com o próprio personagem e ficar curioso do que aquele personagem poderia mostrar mais, sabe? Então, eu acho que foi um grande acerto dessa série. Eu queria mais de personagens como o Sol. Ele conseguiu fazer a gente não só desacreditar nele, mas acreditar, se empolgar, torcer e até mesmo ficar um pouco triste com o próprio personagem. Então, ótimo trabalho do próprio ator aqui presente na série. Então, a Osha, ela se encontra com o Sol e vai atrás da própria May. E a gente descobre aqui que a May quer matar os Jedi que estiveram presentes no seu planeta da Osha no dia que foram pegar elas, visto que a Osha e a May, ela tinha o poder da força, e na ordem Jedi, se alguém tem a força, uma criança pelo visto, ela precisa ser treinada por um mestre Jedi. Uma pessoa não pode ter a força e sair por aí usando, então somente um Jedi pode usar a força. E como eu falei, os Jedi têm essa prática muito ditadora, sabe, de determinar como vai ser, quem vai usar a força. E eu acho que isso que mostra como os Jedi são falhos, de altruístas não tem nada. Então a gente acompanha um pouco disso, né, da própria May querendo se vingar desses Jedi que acabaram com a vida dela e da irmã dela. Isso a gente vai entendendo um pouquinho no decorrer dos episódios. E aí a própria May foi ela que matou a Indara, que foi, eu acho que um personagem que foi um pouco desperdiçado aqui. Eu entendo que um personagem impactante, forte como a Indara teria que morrer logo no começo, mas eu acho que poderia desenvolver um pouco mais essa personagem. Eu espero que alguns planos futuros ou coisa do tipo mostre mais dessa personagem, que eu achei interessante, assim como o próprio Sol. Então a May, ela vai atrás da própria Indara, mata a própria Indara, depois ela vai atrás de um personagem ali, a gente vai acompanhando, que é o Pandawan da própria Indara, e ela consegue envenenar ele, né, ele tava recluso de acordo com o sentimento de culpa que ele tinha. Ela vai atrás de um Wookiee,
né, o famoso Chewbacca, né, a raça do Chewbacca, que está justamente presente num lugar que a própria Mei foi treinar, e depois ela quer matar o próprio Sol. E aqui eu já diria que começa a parte melhor dos episódios, que é justamente quando eles vão no planeta em que está esse Hulk, e chegando lá, a gente descobre que a própria Mei tem um mestre, que é outro personagem interessante, que é o próprio Kimi. O Kimi aqui é feito pelo Manny Jacinto. O Manny Jacinto aqui, ele faz um excelente personagem, assim como o ator que faz o Sol, e até mesmo a própria atriz que faz a Osha, apesar de muita gente não ter gostado, eu achei interessante do que foi mostrado aqui. Apesar que esse plot de irmãs gêmeas ou coisa do tipo é cansativo, mas ainda assim a atriz conseguiu trazer um bom trabalho. Mas voltando ao Manny Jacinto, ele faz um bom trabalho aqui, ele traz uma premissa que a gente até tá um pouco acostumado no lado sombrio, mas ele consegue trazer uma certa dualidade que assemelha não só com o estilo do próprio Kylo Ren, que é um dos vilões mais recentes da franquia de Star Wars, mas também ali beirando o próprio Anakin Skywalker, uma versão um pouco diferente ali, personalizada. Então achei uma ótima adição aqui no próprio elenco. Aqui tem uma cena frenética do Kimi ali lutando com vários Jedi. Quando ele mata ali uma jovem Padawan, nossa, é brutal, de verdade. Ele lutando contra uns 5 ao mesmo tempo, ele usando a cabeça, tipo, sério, ele matando friamente. E aí tem um ponto de virada, né? Que ele luta ali contra o Sol acaba se exaltando. O Sol a gente consegue perceber que o Sol, a gente pensar que ele é um cara tranquilo e talvez fraco, mas o Sol surpreende, ele é muito forte. Ele até consegue derrotar no primeiro duelo o Kimi, porém ele acaba ficando chocado que ele perde todo mundo ali. O Kimi mata brutalmente todos. E aí tem um ponto de virada aqui. E após encontrar o Kimi, a própria Mei, a Osho, o Sol, acaba tendo uma reviravolta em que a própria Mei vai junto com o Sol, fingindo que é a Osha, e a Osha acaba ficando com o Kimi e flertando ali com o lado sombrio. Então eu acho que eu diria que após esse contato direto ali com o Kimi, no episódio 5 por aí, ou é o 6 se eu não me engano, que é justamente esse embate entre os Jedi, a gente consegue ter um ponto de virada da série, não só em questão de cena de ação, de luta, visto que a série tem um ritmo mais lento, mas também como vai ser mostrado o ponto de partida da personagem ao ponto final ali presente na série. E aqui a gente vai entendendo um pouco da relação do Kimi com a própria Osha, visto que ele antes tinha um interesse na Mei, a Mei era a pupila dele, só que ela acaba traindo, e ele volta todo o seu interesse para Osha. E aqui a gente vai tendo esse flash da Osha, não só com o próprio Kimi, então todo mundo shippou esse casal, apesar que eu acho até um pouco absurdo, visto que o Kimi matou várias pessoas que a Osha gostava, e isso, não sei, eu acho que eu diria que é de fato uma falha no roteiro, porque a gente vê a Osha se relacionando, depois ela vê o Kimi matando todos, e mesmo assim ela fica ali interessada de uma certa forma pelo personagem. Então pra mim foi uma falha, apesar de entender um pouco ali como a história vai sendo levada, mas ainda assim a gente vai vendo, acompanhando um pouco dos dois. Ele vai explicando toda a questão dos Jedi, como os Jedi eles reprimem as emoções. A Osha saiu do Jedi justamente por reprimir suas emoções. A gente descobre que a própria Osha ela vivia num país junto com sua irmã Mei, onde era visto que tinha bruxas ali presentes. E a Osha e a Mei foram geradas a partir da força. As mulheres fizeram um ritual ali presente do país da Osha, na verdade do planeta da Osha, para criar a Mei e a Osha e dividir um poder em dois corpos. Então, meio que foi girada artificialmente ali pela força. E isso tá errado no mundo dos Jedi. Eles não podem deixar que seja feita assim a força de uma maneira artificial. Então, o grupo do Sol, da Indara, do Wookiee lá e do Padawan da Indara acabam intervindo e até mesmo quase raptando a Osha. Só que acaba tendo um conflito ali em que o Sol, ele mata a mãe da Osha. Vale ressaltar que a Osha não sabe que isso aconteceu. Então a gente vai entendendo um pouco ali da própria índole dos Jedi, que claro, vale ressaltar que o Sol ele matou para defender as meninas, visto que tinha um interesse até mesmo sombrio ali por parte das bruxas, só que os Jedi não tinham que se intervir no direito do outro, sabe? É como se os Jedi fossem a voz absoluta ali presente, e isso tá errado na própria história, sabe? Então, a gente vê essa dualidade, essa parte cinza dos Jedi ali intervendo numa cultura, numa história ali presente no povo da Osha. O povo da Osha, eles mesmos trouxeram suas mortes, né? Visto que eles tentaram destruir os Jedi, mas acabaram se destruindo. A Mei tentou incendiar uma parte deles, só que acabou incendiando todo mundo. Então a gente vai entendendo que nem todo mundo tá correto aqui. E o Kimi, ele quer mostrar isso pra Osha. Ele quer mostrar
que tá tudo bem você ter a força e não precisa pra usar a força ser um Jedi. Como também ele mostra que talvez ele já foi um Jedi. E o Jedi da Vernestra, que é uma das maiores Jedi aqui presente nessa parte da série, que é justamente aquela mulher verde, né? Então a gente vai vendo que o Kimi talvez tenha uma relação com ela ali, até porque em um determinado momento, quando ela chega indo atrás do próprio Sol e da própria Osha, sente uma força do Kimi, o Kimi sente um certo receio, né? Porque ele percebe, ele sente a força da própria mestre, ele usa um capacete, vale ressaltar também que o visual do Kimi é muito interessante. Então quando ele sente a presença da mestre dele, ele bota o capacete para ninguém reconhecer ou sentir o poder dele, né, ali presente, e ele fica justamente ali num treinamento com a Osha mental e como ela pode ir para o lado sombrio. E eu acho aqui que o Kimi não de fato seja um Sith, mas ele tá ali pendendo. Eu acho que ele tem muito a motivação dos Cavaleiros Reis, que é uma ordem ali que é meio que voltado pro lado sombrio, mas eles têm uma índole de conduta própria, eles fazem o que querem. Até o conceito do acólito aqui presente na série, vale ressaltar o The Acolyte, vem muito por um conceito de pessoas que lutam com Jedi sem usar armas Jedi. Eles usam armas próprias ali, eles usam habilidades próprias. Então são pessoas independentes ali que estão nem pro lado da força sombria, nem pro lado da força do bem. Eles estão ali só na sua motivação própria. E é isso que o Kimi quer mostrar, sabe? Então acho interessante como tudo é mostrado aqui. A Osha, ela volta atrás da Mei, porque ela tem uma visão futura. No momento ali que ela tá com o Kimi, ela acaba desenvolvendo um pouco mais de sensibilidade com a força. E ela vê a própria Mei matando o Sol. E aqui temos um confronto final muito interessante, que não só traz o embate da Osha e Mei, as duas lutando, se entendendo. E entendendo que foi o Sol que matou a própria mãe da Osha, ele não contou isso pra ela. A Osha fica indignada com isso. Tem uma luta frenética, absurda e linda do próprio Sol ali com o Kimi. O Sol, sério, foi um dos personagens que eu mais gostei aqui nessa série. E traz essa ânsia, porque a gente vê que o Kimi é forte, mas a gente percebe que o Sol é muito mais forte ainda. O Sol consegue ganhar do Kimi, porém, quando ele tem um encontro ali com a Osha, em que ela pergunta se ele matou a mãe dele, e ele fala que matou, ela acaba matando o próprio Sol. E isso pra mim foi um pouco impactante, sabe? Porque vemos e convenhamos, por mais que a gente conheça personagens que foram pro lado sombrio, aqui nessa parte aqui, surpreendeu. A gente tá acostumado ali com o Anakin, o dia Obi-Wan, mas o Anakin não chegou a matar. O Kylo Ren matou seu pai, que foi uma cena até que chocou um pouco ali, mas aqui a gente vê como a Osha não tinha nenhum vestígio de fato, assim, do lado sombrio, sim, só sua irmã. A gente consegue ver que ela mudou praticamente. Tipo, ela virou a chave pro lado sombrio. Por mais que ela e a Mei sejam uma coisa só, um ser só, mas ali dividida ela mostrou que uma pessoa pura, por assim dizer, pode ir pro lado sombrio. Então ela mata o Sol, ela vai embora com o Kimi, vale ressaltar que ela pede pro o Kimi apagar a memória de sua irmã. A própria Mei, ela é resgatada pelos Jedi, não entende o que aconteceu. Tem até um interrogatório ali da própria Vernestra perguntando as coisas pra Mei e explicando tudo o que aconteceu. E aí chega no ponto que mais choca. Um pouquinho antes, a Vernestra tem um contato com o senador ali que, pô, o senador ele só jogou verdades. Ele falou como os Jedi eles são muito ditadores, como eles acham que é uma força maior em relação a tudo em volta deles, como eles querem determinar o equilíbrio do mundo, da galáxia, coisas assim. E aí a gente entende que nem sempre os Jedi que estão ali um motivo ideal, né, de serem do bem, eles estão sempre corretos, na verdade estão bem errados aqui nesse contexto da série. E esse senador ele diz isso, como também a gente vê a Vernestra contando tudo pra Mei de uma forma totalmente distorcida. Ela fala ali também pro próprio conselho dos Jedi que não foi o Kimi que matou, não foi um erro dela, que o aprendiz dela virou do mal e acabou matando a maioria dos Jedi. Ela simplesmente fala que foi o Sol. Ela fala que o Sol destruiu. Então ela acabou omitindo que vai existir um contraponto ali no próprio Jedi, como também vai ter um contraponto no mundo sombrio que vai ser os Sith. Assim como a gente vê também o futuro mestre do próprio Darksiders, que é justamente o Darth Plagueis. A gente vê um momento ali na ilha do próprio Kimi, que a Osha está lá no final, o Darth Plagueis ali presente. Ele vai ser um futuro mestre do Darksiders, que a gente já sabe que o Darksiders é ele que faz toda a articulação e manipulação do próprio Anakin. Então a gente vai vendo que o lado sombrio, ele às vezes tende a crescer por muito esse bem estar ainda corrompido, sabe? A gente vê que os Jedi estão corrompidos e eles não se permitem. Não é que eles não têm que se permitir a ser corrompidos, mas eles não aceitam que eles são falhos, sabe? Eles querem tanto trazer essa perfeição
que eles acabam mostrando mais suas falhas ainda, diferente do lado sombrio, que tá pelo menos ali mostrando a maior verdade absoluta como eles são. Vale aí você se vai querer ou não, sabe? Então, é interessante essa premissa, eu gostei como foi mostrado aqui. Fico curioso como vai ser retratado no futuro. Aí tive até um contato ali na pós-crédito, a Vernestra com o Yoda. Fico curioso, né? Porque achei meio que gratuito aquilo. Mas fico curioso porque o Yoda já tá vivo há muito tempo, então ele sabe do lado sombrio. Mas aqui parece que os Jedi não sabem, ou se sabem, não querem mostrar isso, ou se sabem, eles estão no lado sombrio e estão fingindo que são Jedi. Então eu fico muito curioso. Gostei da série, me empolgou na maioria dos momentos, mas apesar de eu discordar bastante em alguns critérios do mundo de Star Wars, mas é isso. Se você pensa em falar aqui o que achou de Star Wars, o que pensa do universo, o que pensa de The Acolyte, comenta aqui nos comentários, curte, se inscreve e até a próxima.